todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da sala de entrevistas do meu canal no YouTube. Nesse dia de hoje, iremos falar sobre design de games e aprendizagem. O nosso convidado é o professor João Matar, com mestrado em tecnologia educacional pela Universidade de Boise, nos Estados Unidos, doutorado em letras pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Stanford. Atualmente é professor, pesquisador e orientador do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC, em São Paulo. É autor de diversos livros, dos quais se destacam Metodologia Científica na Era da Informática, Games em Educação, Como os Nativos Digitais Aprendem, Second Life e Web 2.0 na Educação, o Potencial Revolucionário das Novas Tecnologias, Filosofia da Comunicação e da Informação, Guia de Educação à Distância, Tutoria e Interação em Educação à Distância, Web 2.0 e Redes Sociais na Educação, e Design Educacional, Educação à Distância na Prática. Seja bem-vindo, professor João Matar. Obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Quer dizer, está aqui, está aí, está no YouTube, a gente está no virtual, a gente está em vários lugares. É um prazer, claro. É um tema muito legal que nós vamos conversar. Ótimo mesmo. Então, então vamos começar o nosso bate-papo, né? Professor, em qual momento da sua jornada como professor, educador e pesquisador comprovastes a importância dos games, né, para potencializar as aprendizagens? Então, na verdade, assim, meu interesse foi no final dos anos 90, com o início da internet, né, a segunda metade dos anos 90, começou a ser muito forte na área de educação à distância. Comecei a me interessar muito por essa área, que eu estou fazendo isso 20 anos, né? mais até de 20 anos aí. Então, naturalmente, educação à distância e aí uso de tecnologias em educação, que não quer dizer apenas à distância, pode ser na sala de aula presencial também. Aí, eu venho pesquisando algumas ferramentas que vêm sendo incorporadas à educação e à EAD, e uma delas são os games. Quer dizer, na verdade, não foi um interesse específico ou apenas pelos games, sim, mas, por exemplo, foi de mobile learning, de dispositivos móveis, foi de uso de redes sociais em educação. Então, os games fazem parte de, vamos dizer, um passeio por algumas ferramentas que eu tenho feito, mergulhado, é claro, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, estudando cases, né? Como mais uma ferramenta que pode contribuir para as nossas aulas presenciais ou à distância. Sim, sim, sim. Realmente, os games, assim, como eu já havia, nós estávamos conversando antes da entrevista, né, eu já venho há algum tempo já pesquisando, né, e levando isso para a prática, como o senhor falou, né, não só na educação à distância, mas também no presencial também, né, no uso ali na sala de aula, até mesmo a própria dinâmica, né, a gamificação também, né, como uma forma de melhorar as trilhas de aprendizagem, e tenho percebido realmente resultados muito satisfatórios, né, muito positivos, né, tanto para o professor, né, que aprende conjunto do processo, como para o aluno, né, que ele se sente muito mais motivado, né, no momento que a gente está ali próximo ao mundo deles, os nativos digitais, né, como até mesmo o senhor cita no seu livro, né, sobre games e educação. E, assim, o que eu gostaria, assim, até, assim, o que nós gostaríamos de saber, assim, como que os design de games, né, possam permitir desenhar essas novas trilhas de aprendizagem, né, como assim elas podem ser utilizadas, né, para que a gente possa incorporar elas, seja no planejamento de aulas presenciais ou à distância, como o senhor vê, assim, o uso dos designs de games nesse processo? Você usou, inclusive, uma palavra, né, gamificação, que é uma palavra que agora passa a ser, há um tempo já passa a ser bastante usada, porque o que é interessante? O design de games, a atividade que uma pessoa tem quando ela está desenvolvendo um game, está criando um game, ela tem várias orientações, certo? Vários fundamentos. O design de games é muito interessante para a gente em educação. Mesmo que a gente não esteja falando de colocar um game na educação, mas de aproveitar aquilo que é feito no design de games, é isso que a gente quer dizer com gamificação. Sim. Posso gamificar uma aula, posso gamificar um curso à distância, utilizando alguns princípios do design de games. Quais são esses? Vamos citar apenas alguns. Então, por exemplo, interação, interatividade, né? O designer de games bola uma experiência interativa, cativante, envolvente para gerar imersão do jogador, senão ele não joga o jogo e o jogo
Se for comercial, não tem sucesso. Se for educacional, também não tem sucesso do ponto de vista de objetivos de aprendizagem. Sim. O que mais que a gente tem? Por exemplo, o game combina muito bem a questão da cooperação e da competição. Você compete sozinho ou em grupo contra os grupos, ao mesmo tempo você tem que cooperar. Tem jogos cooperativos fantásticos. Você joga em grupos que você não conhece, online, virtuais. Você tem que criar uma equipe para, de repente, conseguir chegar em algum objetivo. Então, isso é sensacional. Outro elemento interessante no design de games, os games trabalham com erro de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque, veja, todo mundo sabe que vai errar quando começa a jogar um game, está aprendendo. Todo mundo sabe que vai errar muito, aliás, né? Mas, mesmo assim, a pessoa joga. Ela joga e tem até um autor que trabalha com isso, que é o Jasper Juhl, ele fala assim que é uma experiência como se fosse uma experiência masoquista, né? Se você jogar e começar a jogar e saber que você vai apanhar muito, que você vai perder muito, mas isso não expulsa as pessoas ao contrário, vicia ainda mais. Então, o erro é usado de uma maneira positiva. Todo mundo sabe que vai errar, mas sabe que errando vai aprender, e é errando que ele vai passar de fase depois. O erro, do jeito que a gente trabalha na educação, é muito punitivo ainda. Quer dizer, você dá uma prova, o cara tem um branco, porque ele fica nervoso na véspera, não vai bem na prova. É verdade. Então, outra coisa, quer dizer, da questão da avaliação, o game faz um feedback imediato, contínuo. Você está jogando e você vai, na hora, sabendo se você está indo bem, não está indo bem, vai passar de fase. A gente, às vezes, dá uma prova para um aluno, aí tem um feriado, aí não deu para corrigir, aí você vai entregar a prova 2, 3 semanas depois, quando já está em outra matéria. Seria a mesma coisa que você está na terceira fase do game, e o game fala para você, você não passou na primeira. Quer dizer, é anti-design de games. Então, a gente tem muito que aprender com o design de games. Quer dizer, uma coisa é utilizar o game como um objeto em aulas presenciais ou à distância. É um objeto game. Aí nós temos teorias da aprendizagem baseada em games, várias teorias, do Mark Prance, que eu trabalho várias aí no livro, né? Agora, além disso, você pode trabalhar a questão do design de games. Quer dizer, que elementos que o designer de games usa para construir games que nós podemos usar na nossa construção de conteúdo, de interações, de atividades em educação. Sim, né? É bem interessante mesmo, né? Esse potencial todo que tem, né? Porque, como o senhor falasse, né? Acaba, assim, o game, né? Vamos dizer assim, o gamer, ele sabe que vai falhar, vai errar e vai seguir em frente, né? E trazer isso para dentro da educação, realmente a gente consegue fazer essa mudança, né? Desse paradigma que tem, até mesmo com relação ao erro, né? Que o senhor citaste, né? Porque tem muito aquela coisa, assim, vamos dizer, vamos dizer, aquele mito em cima do erro, não pode errar, tem que acertar sempre, né? E o erro passa a ser um aprendizado, né? Então, eu venho coletando também muito essa comprovação lá, quando eu trabalho com games lá, né, com meus alunos lá, né, que até a própria direção percebeu a mudança de postura deles, assim, com relação ao rendimento e aprendizagem, porque também passaram a compreender o erro, né, e os professores começaram a perceber também uma forma diferente de abordar ali a educação, né, por essa visão, assim, da dinâmica, vamos dizer assim, do games. Muito bom. É o que você está fazendo. Você está mostrando que um dos elementos do design de games você está incorporando na formação de professores, nas aulas, no trabalho com os alunos. E aí tem vários outros. Quer dizer, o game é muito rico, não apenas como objeto, mas como uma atividade de desenhá-lo, né, de desenvolvê-lo. E aí nós temos muito que aprender. Inclusive o livro que você mostrou, quer dizer, o meu livro que você comentou, o livro de games em educação, né, que é um livro da Pearson, ele não falava de gamificação porque não existia a palavra, não era usada a palavra ainda, mas ele fala de gamificação mesmo sem usar a palavra, porque ele está em todo momento dizendo que você tem princípios do design de games que você pode incorporar à educação. Essa ideia é uma ideia muito interessante. As pessoas muitas vezes vêm apenas a usar games na educação como pegar um game e pôr na educação, né? Comercial. Às vezes vem só o educacional, você pode usar o game comercial também. Claro, claro. Mas além disso, gamificação não tem game. Gamificação é os princípios do design de games, elementos do design de games que você usa numa atividade educativa, por exemplo. Sim, sim, né? É muito interessante. Até esses dias atrás eu estava lendo um artigo, né, da aplicação da gamificação na EAD, né, o quanto que ela melhorou até o engajamento, né, porque o EAD sempre é um desafio, né, para o aluno que está à distância. E achei muito interessante os resultados, assim, né? Claro que eu pessoalmente ainda não utilizei, assim, vou dizer, no EAD, né? Já fiz cursos semipresenciais que os professores se reuniam para trabalhar com games e à distância promovia algum tipo de atividade, mas nada assim de modo integral.
Mas é um progresso natural, veja, você utilizar um game Sim, num curso à distância, você pode propor que os alunos joguem, depois voltem, discutam, né? Quer dizer, é um processo claro. natural, não tem nenhuma dificuldade adicional. É claro que muda o ambiente, você não está na sala de aula, não está lá, mas você pode jogar just in time, você pode jogar assincronamente, é uma continuidade da atividade, né? Claro, claro, né? É o que eu sempre vejo assim, é mais uma mudança mesmo de paradigma, até mesmo muitos professores, né, para compreender realmente tem aquela ideia, o game é para divertir, né, não vai ter o princípio, enfim, do game, ou vamos gamificar, fazer uma aula como se fosse um jogo, vamos dizer assim. Muitos professores às vezes não compreendem, né, o potencial que tem, o que traz como resultado isso aí, e acaba às vezes não tendo um certo receio de utilizar, talvez será que realmente a gente E vai a conseguir formação avaliar, né? que você faz, a formação do professor, né? Quer dizer, o Sim, professor não é só um game, que ele não, ele tem receio de usar a rede social, ele pode ter receio de usar até um computador, se ele não domina muito, os alunos dominam mais. Então, essa é a exigência que nós temos para uma escola, para uma instituição de ensino, que quer preparar os professores para usar essas novas tecnologias. Ela precisa formar continuamente, formação continuada, professores, porque essa formação tem que discutir teoria, né, tem que discutir fundamentos teóricos, tem que fazer o professor refletir sobre a prática dele, tem que pôr a mão na massa. Outra coisa que eu sempre digo, não adianta dar uma formação apenas teórica, porque o professor sai de lá e não está confiante e tal. Tem que discutir casos. Quer dizer, casos que tá, então você está usando aí, o outro está usando em tal lugar, outro está usando. Mostrar casos de sucesso e de insucesso. claro. Importante mostrar as coisas que deram errado também, porque aí o professor sai. O que eu percebo quando as formações tem esse tripé, quer dizer, você fez o professor pensar na prática dele, discutiu teorias, enfim. Depois ele colocou a mão na prática, na mão na massa, né? Ele fez trabalhos práticos. E ele também analisou, vocês analisaram junto casos, né, que as pessoas estão usando, e trabalhos publicados, e em artigos. Tá? Aí você sai confiante. Nossa, tá bom, eu tenho fundamentação, eu sei mexer e eu conheço quem está usando. Eu tô dentro do ambiente, né? Agora, é claro, não Claro. está resolvido. O game, como qualquer outra tecnologia, é um desafio, né? Muda sempre. Tá? Mas pelo menos o professor se sente dentro daquele clima, né? Claro, claro. É assim, ó, até mesmo aqui no Núcleo de Tecnologia Educacional, né, alguns anos atrás que nós começamos esse trabalho de formação de professores, a gente fazia mais vamos dizer assim, um estilo seminário, né, tinha os computadores, mas não tinha muita prática, né, daí à medida que a gente foi percebendo essa necessidade quem sabe fazer, aprendeu fazendo, né, então a gente tornou uma oficina, e hoje em dia são oficinas, né, eles vão para lá e a gente tá falando uma nova ferramenta, já estamos praticando, e se é games, vamos todos praticar, se é para criar um game, vamos criar junto, e no final, realmente, o resultado é outro, como o senhor falasse, né? Já vai ter as referências, já vai ter sentido que aquilo tem um resultado, né? E vai ser muito mais tranquilo para ele aplicar com segurança no seu dia a dia, na sua praxis, né? E é importante o professor também entender o seguinte, que quando a gente está dizendo disso, a gente não está falando que o game vai resolver todos os problemas, o game é a única tecnologia. É importante entender que é mais uma ferramenta. Quer dizer, em alguma situação, o professor pode visualizar, se ele estiver preparado, ele pode visualizar que naquele lugar, determinado game que ele conhece, ou ele vai buscar, vai cair bem na aula. Em outro momento, uma aula expositiva pode funcionar bem. A gente não tem que demonizar o seminário, a aula expositiva. Sim, sim. Em outro momento, um trabalho em grupo pode funcionar bem. Em outro momento, um trabalho com rede social, com ambiente virtual de aprendizagem. Então, o professor tem que ter uma caixa de ferramentas, e o game é uma delas não é primordial necessariamente, que ele vai poder utilizar dentro do contexto, com os alunos, em determinada situação que ele acha adequada, né? Claro, não, é excelente mesmo. Grande, as orientações mesmo, é assim, ter todas essas ferramentas, né, que daí, dependendo do contexto, ele vai se colocar numa ou outra forma, uma metodologia, vamos dizer assim, né, e vai com resultados bem satisfatórios, né. E, bem, professor, assim, eu gostaria, assim, que o senhor nos deixasse, assim, uma dica, né, assim, que sirva aí para todos nós, educadores e professores, né, que nessa nossa jornada aí, né, frente à tecnologia, né, nessa busca por inovar aí na educação, né, assim, com toda a sua grande experiência, assim, que nós poderíamos, assim, como dica para seguirmos firmes nessa caminhada aí no uso da tecnologia, dos games, né? Então, eu acho o seguinte, cada vez mais eu tenho achado que a gente precisa compartilhar muito as nossas experiências, como você faz aí, enfim, no canal, e não só do canal, na sua atividade profissional, né? A gente tem que compartilhar. Então, o que eu tenho sugerido cada vez mais para as pessoas? Fez uma atividade, usou alguma ferramenta, fez uma pequena inovação, vai lá, manda para um congresso,
publica, manda para um periódico, porque a gente minimiza as coisas que a gente faz, a gente dá pouca importância, a gente acha que é uma bobagemzinha, tá? Então, assim, dá trabalho, tem que fazer, tem que planejar a coleta de dados, tem que fazer alguma coisa aí. Mas isso é muito rico, porque aí você vai trocando, você vai aumentando a bibliografia da área, né, as informações sobre casos, as pessoas pesquisarem, e você vai dialogando com as outras pessoas veem o que você escreveu, tá? Então, você tem que se mostrar, as pessoas têm que se mostrar. Os professores no Brasil fazem experiências fantásticas, você sabe disso, né? Você vai para lugares, aí você vê fazendo, e eles nem imaginam que ele pode mandar para um congresso, pode publicar, ele acha que não, aquilo é uma coisa pequenininha que eu fiz na minha escola, uma besteirinha, não é. E aí, só que se você não faz na hora, depois você muda, no outro semestre você está dando outra matéria, muda de escola, você não vai mais fazer. Então, quer dizer, a gente precisa registrar as nossas experiências. É claro que pesquisar muito, estudar muito, praticar, participar de cursos online, cursos presenciais, sempre possível, ler bastante, entrar na internet, fazer mocks, né, fazer cursos. Agora, além disso, eu acho que as pessoas têm que mostrar o que fazem. Isso é muito rico, isso exige... No momento que você está registrando o que você faz, você vai repensando o que você faz, talvez você percebe que está falho aqui, que não está bem organizado, e você se mostra para o mundo, né? Então, procurar contribuir aí nas revistas científicas, nos eventos, quando for possível, já fez graduação, vai fazer um lapso sensu, faz um TCC de uma coisa que você está pesquisando, você está usando na sua prática, vai fazer um mestrado. Aliás, essa semana hoje, né, está saindo no site da PUC, eu não sei se você sabe, a gente não falou, mas o primeiro mestrado em design de games do Brasil. Eu estou coordenando. Que legal. A gente vai estar lançando que maravilha. a primeira turma que vai formar, é claro, né? É um mestrado profissional, então ele tem assim uma tendência a ser menos acadêmico, mais voltado para, né, o mercado, mas é um mestrado que assim você não tem que vir da área de computação, ele tem duas linhas de pesquisa, a linha de computação e a linha de design, e aí os alunos vão trabalhar juntos nos projetos, nas dissertações, inclusive nas pesquisas, uma pessoa de uma área, uma pessoa de outra. Então, assim, tem coisas acontecendo, tem cursos novos surgindo, né? Ficar atento, procurar fazer, procurar se vincular. E não apenas em games, né? Você falou até no começo da pergunta, no final você falou de games, mas, quer dizer, essas novidades. Nós temos agora, por exemplo, dispositivo móvel, uma tendência muito interessante para usar. Metodologias ativas é outra coisa que está se falando muito, né? Então, não é mais a tecnologia, não é apenas a tecnologia, mas, né, a forma como a gente ensina, como o aluno aprende. Aí agora nós temos tendências aí, realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias vestíveis, né, esses óculos. Sim. Então, tem muita coisa vindo. A gente tem que ficar antenado, né, lendo sempre, aberto a se transformar, porque as coisas vão mudando, né? Quando a gente fala game há 20 anos e game agora, é outra coisa, né? Claro, claro. Mas procurar pesquisar, procurar publicar. Eu acho que isso aí é uma coisa... Se vincular a algum grupo de pesquisa... Você está dando aula na graduação, não está na pós, mas de repente vem uma universidade perto de você que tem um grupo de pesquisa, se vincula ao grupo, ajuda, o grupo vai adorar, quer dizer, ajuda eles a pesquisar, ajuda eles a publicar, participa das discussões. Isso eu acho que é muito rico e a gente contribui, né, para o nosso sistema aí de educação, de graduação, para o ensino superior, né? Não, ótimo mesmo, né? Muito obrigado mesmo, professor João Matar. Eu acho que eu sempre uma competência que eu defendo muito é a colaboração, né? Então, até mesmo quando eu realizei meu mestrado, que foi profissional na área de tecnologia educacional, né? Foi a palavra, assim, chave foi a colaboração, né? Eu apresentei uma tecnologia para os professores que, através dela, eles começaram a realizar um trabalho de colaboração, né? Enfim, planejar de forma... Eu acho que realmente é algo, assim, importante para o século XXI, até mesmo para mostrar para os jovens essa competência tão importante, né? Que a gente não está mais naquela área da competição, mas sim da colaboração, né? E mostrar realmente, como o senhor falou, os trabalhos, né? Divulgar, não ficar, às vezes a gente... Na escola mesmo, são pequenos projetos e com resultados tão maravilhosos, e a gente, às vezes, fica guardando ali, né? Às vezes o professor, eu acho que não, isso aí é lá para a academia fazer, lá para a universidade, não é para mim aqui divulgar, né, coisa e tal. Isso é a nossa função. Eu acho que a nossa função é de formação, é claro, mas na formação a gente tem que ser essa função de incentivar o compartilhamento das pesquisas, a metodologia, né, o rigor na metodologia. Às vezes a pessoa vai ter que fazer com uma abordagem diferente, não é só uma aula, agora vai virar um artigo, por exemplo. Mas a gente tem que fazer isso nas nossas formações também. É uma das nossas funções aí como professor. Sim. Então, maravilha, então. Então, professor João Matar, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação aí aqui na sala de entrevista, né? Fiquei muito alegre, né, pelo convite, expor o seu tempo aí, né? Então, assim, bastante funções, atividades, e estar aqui com nós aí, batendo um papo aí sobre
né, tecnologias, os games, né, design de games, né, enfim, trazendo aí um alento para todos nós, aí, conselhos, orientações, para a gente seguir firme aí nessa caminhada nas inovações, né, acredito que todos os professores que estarão assistindo esse vídeo aí, pós-graduandos e alunos vão conseguir retirar bastante, colher bastante frutos dessa nosso bate-papo aí. Mais uma vez eu gostaria de agradecer realmente a sua participação aqui na nossa sala de entrevista no dia de hoje. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você, um abraço para todos aí que estão ouvindo, que vão ouvir, né, e vão comentar, vamos conversar. Tá certo, então gostaria de agradecer toda a audiência, né, e fiquem, se inscrevam no canal lá, curta, compartilhem, né, haverá outras entrevistas em breve, né, então se inscrevam, daí vocês vão receber os avisos das próximas entrevistas. Obrigado a todos, né, e até a próxima.